Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. E vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 12, objeto de conhecimentos, lideranças e direitos humanos. Seu detalhamento, líder religioso, um exemplo de vida. Patriarca, o papa, o pastor, pastora, o padre, madre, o monge, monja, o sheik, o rabino, pai de santo, mãe de santo, o pajé, benzedeiros e benzedeiras e outros. Então agora, aluno, você se organiza, se prepara, concentra bem aqui na aula, porque essa nossa aventura pelo ensino religioso vai começar. Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Hoje, com um tema bem interessante, nós vamos fazer essa ligação aí entre as lideranças religiosas. Interessante também, vamos ser chamados, vamos ser convidados a refletir sobre as lideranças que nós conhecemos, as que estão nas nossas igrejas, nas nossas comunidades de fé, nos nossos locais de culto. E esse tema tão importante, tão necessário para todos nós, que são os direitos humanos, né? Os direitos que todo ser humano tem pelo simples fato de ter nascido, de existir, né? De viver na sociedade, de viver em sociedade, de contribuir para a vida social. E nós vamos começar essa reflexão tendo realmente o entendimento do que é direitos humanos. Ultimamente tem tido muito debate, muito diálogo. Tem, às vezes, quem desdenha, que acha que direito humano é uma coisa que é desnecessária, que é uma coisa errada, que é uma coisa que deveria ser extinta da sociedade brasileira, mas também tem aqueles que os defendem. Tem aqueles que consideram direitos humanos fundamentais para que a sociedade humana não caia na barbárie, não se torne aí um bando de pessoas, umas destruindo as outras. Né, para que nós tenhamos um mínimo de civilidade, um mínimo de diálogo, de convivência pacífica, harmoniosa. Os direitos humanos, eles nos ajudam a definir os limites, a definir os valores, a definir as regras para que a sociedade se mantenha em harmonia e evite o máximo possível os conflitos, as injustiças, as agressões. Mesmo em casos de guerra, até mesmo os prisioneiros de guerra têm seus direitos, e esses direitos eles precisam ser respeitados e observados. Para que a gente possa entender melhor esse processo, essa coisa de direitos humanos, e ver que não é uma coisa de bandido, não é uma coisa de gente errada, de gente ruim, mas os direitos humanos é uma realidade que pertence a todos nós, seres humanos bons e seres humanos maus, quem pratica o bem e quem pratica o mal. Pelo simples fato de nós existirmos, de nós estarmos dentro dessa categoria humana, nós podemos gozar dos direitos humanos. Vamos olhar aqui a primeira cartela. Este é um tema recorrente nas conversas e nas redes sociais. Direitos humanos está sempre aí nas conversas, nas redes sociais, há muitas postagens sobre direitos humanos. Há quem goste e há quem não goste de direitos humanos, né? Tem gosto para tudo. Há quem defenda a sua necessidade para uma sociedade mais justa e há quem defenda a sua extinção. Há quem defenda o fim dos direitos humanos, porque diz que ele não é necessário, né? Que ele beneficia só alguns e esses que ele beneficia são maus em detrimento de outros. Mas vamos ver de fato o que são direitos humanos. Olha aqui do meu lado essa definição. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles.
olha só, né, os direitos humanos, eles reconhecem e protegem, olha aqui do meu lado, né, eles reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Isso inclui as pessoas boas e más, as corretas e as incorretas, as honestas e as corruptas. Mas, professor, até quem pratica o mal, porque mesmo eu praticando mal, eu praticando atos desumanos, eu não deixo de ser humano. E muitas vezes, após eu cometer um ato ruim, quando eu sou julgado, quando eu sou condenado, quando eu pago, quando eu respondo por aquele meu ato ruim, por aquele crime, aquele ato desumano, né, eu tenho a oportunidade de repensar, eu tenho a oportunidade de rever as minhas atitudes e com isso até mesmo, durante a minha penitência, o meu processo aí que eu estou pagando pelos crimes que eu cometi, eu posso refletir e posso mudar de vida. Há a possibilidade de eu sair realmente recuperado desse processo em que eu estou pagando, purgando os meus crimes, né? Respondendo pelos meus crimes. Por isso, a princípio, os direitos humanos, eles são defendidos, eles são reconhecidos em todos os seres humanos, porque se acredita numa segunda chance, que a pessoa possa refletir sobre seus atos, possa mudar de vida, possa se emendar, possa se corrigir e possa, de fato, procurar respeitar, reparar o mal que fez, né, a partir dessa consciência. Ela só pode fazer isso se ela tiver os seus direitos mais básicos, mais humanos, mais essenciais, respeitados, né? Outra coisa é que ela não queira se emendar depois, não queira se ajeitar. Esse já é um outro diálogo, já é uma outra história. Então, vamos avançar um pouco para a gente entender esse processo da formação dos direitos humanos como nós conhecemos eles hoje. Olha aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e depois dos horrores produzidos pelo nazismo e por seus aliados contra judeus e outras minorias na Europa, houve um grande debate mundial acerca de como se deve tratar a pessoa humana, seja por parte de outras pessoas, de instituições, de empresas e do próprio Estado. Olha aí que interessante essa cartela. Vamos segurar um pouquinho aí nessa cartela, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, lá mais ou menos meados do século XX, né? E depois dos horrores que foram produzidos por regimes políticos, militares como o nazismo e os aliados do nazismo, né? Que fizeram horrores, fizeram as coisas mais tenebrosas, mais maquiavélicas que se possa pensar contra pessoas judias, os judeus, e contra outras minorias na Europa. Quem são essas outras minorias? Pessoas com deficiência física ou mental, pessoas ciganos, pessoas que de alguma forma ameaçavam, aparentavam uma ameaça ao governo nazista, à aliança que foi feita com o nazismo e seus aliados, né? Então, quem representava o perigo a essa ordem social que estava querendo se impor sobre a Europa, esses eram considerados inimigos do nazismo e eram submetidos aos piores horrores, ao pior tipo de tortura possível. Mas após esse período, quando a Alemanha nazista e seus aliados foram derrotados, houve então esse grande debate mundial acerca de como realmente nós devemos tratar as pessoas, né? Seja esse tratamento, seja por parte de outras pessoas, de outros seres humanos, de instituições sociais, de empresas e do próprio Estado, dos próprios governos, dos próprios países, ok? Próxima cartela, ela vai completar esse pensamento. Olha aí o que diz esse pequeno texto. A história dos direitos humanos é tão longa como a própria humanidade. O ser humano foi sentindo a necessidade de se organizar em sociedade. E ao conviver coletivamente, foi surgindo uma nova necessidade, a necessidade de organizar e impor limites nas relações pessoais dessas sociedades.
Olha aí que interessante, né? O ser humano, ele foi, desde que começou a pisar nesse mundo, a viver nesse mundo, ele foi tendo essa necessidade de se juntar, de viver em sociedade para se proteger, para crescer, para poder se alimentar, se organizar. A partir dessa junção foram se formando as sociedades, as civilizações, os primeiros países, as primeiras cidades, né? Só que o que aconteceu? Não bastava só conviver junto. Era preciso organizar essa convivência. Era preciso colocar normas, regras, ordens nessa convivência, senão ia virar uma balbúrdia. Assim que a história, ela apresenta uma certa evolução dos direitos humanos. Ela apresenta aí um certo desenvolvimento, desde civilizações mais antigas até os dias de hoje, de como essa convivência entre as pessoas precisou ser harmonizada, precisou ser organizada para evitar os excessos, para evitar os confrontos, os conflitos, para evitar a generalização da violência e da guerra. É o que nós vamos ver agora, aparecendo, olha só, aqui do meu lado, esse desenvolvimento histórico. Nós vamos ver a partir de agora como, ao longo dos séculos, a humanidade foi produzindo seus direitos, foi produzindo a sua maneira de conviver pacificamente, respeitando o direito das pessoas. Obviamente que não foi tudo perfeito desde o início, né? Precisou ter uma evolução, ser pensado, refletido, mastigado. Vamos ver. Podemos considerar como o primeiro documento que faz assim uma acena ao que nós entendemos hoje de direitos humanos, foi o Cilindro de Ciro, no século VI a.C., que trata da libertação do povo hebreu da escravidão da Babilônia, da escravidão na Babilônia. Quando Ciro, o rei persa, vence a Babilônia, ele concede a liberdade religiosa aos hebreus que voltam da Babilônia para a sua terra de origem, para Israel, e reconstrói a sua sociedade, a sua civilização e o seu templo, né, a sua religião. Então, liberdade religiosa, olha aí, desde o século VI a.C., nós já vemos sinais dos seres humanos, nós já vemos sinais dos direitos humanos. Um elemento essencial dos direitos humanos é essa liberdade religiosa. O rei Ciro concede aos judeus, ao povo hebreu, a liberdade de praticar a sua religião, mesmo estando sob a dominação persa. Em 1215 d.C., a Carta Magna da Inglaterra, todo o poder político tem que ser legalmente limitado. Olha só, aí dando um fim no absolutismo monárquico, em que o rei fazia o que ele queria, desrespeitava a dignidade das pessoas, podia fazer o que quisesse, né? O rei tinha poderes ilimitados. No século XIII, já um documento na Inglaterra, uma das monarquias mais eminentes do mundo, já diz: não, rei, você tem que respeitar a dignidade das pessoas, você não pode fazer o que você quer. Depois, em 1689, a Declaração dos Direitos, instauração do parlamento inglês e limitação do absolutismo monárquico. Na própria Inglaterra, uns séculos depois, com a criação do parlamento inglês, né, se coloca ainda mais limites na atuação do rei e, por sua vez, o rei também limita um pouco as atribuições do parlamento, dando aí às pessoas uma certa estabilidade social. Em 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é o primeiro documento que declara a igualdade entre todas as pessoas. Outra questão essencial dos direitos humanos: todas as pessoas são iguais. O primeiro documento da história que vai falar sobre isso é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um fruto da Revolução Francesa, que abre as portas para a ideia de democracia que nós temos hoje. Os franceses vão mais além de todos os documentos que eu falei até agora, e eles já vão dar margem para o que hoje nós conhecemos como democracia, com a plena participação do cidadão na vida social e política do seu país. E, por fim, em 1948,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Após a Segunda Guerra Mundial, né, os países que deram origem à Organização das Nações Unidas vão escrever essa declaração que vai aos poucos entrando na legislação dos países para garantir que as legislações nacionais, estaduais, municipais sejam iluminadas pelos direitos humanos. Todos os seres humanos são iguais em direito e dignidade. Olha que forte, né? Como houve uma evolução histórica na compreensão de que todas as pessoas devem ser tratadas de maneira igual, têm sua dignidade, devem ser respeitadas, devem ter sua integridade reservada e que podem participar ativamente da vida pública, social, política, econômica da sociedade a qual elas pertencem. Isso é muito importante, gente. Isso não é pouca coisa, não. Representou realmente uma evolução na vida humana. Vamos lá, vamos continuar nossa reflexão. Aqui nessa cartela nós temos, como podemos perceber, a construção dos direitos humanos foi uma construção histórica, baseada nas necessidades do ser humano. Continuando, essa construção nem sempre foi fácil. Geralmente, os passos dados envolvem conflitos de ideias, de interesses econômicos e políticos. Olha só, envolve muita coisa aí. Essa construção ela não foi fácil, viu? Não foi fácil aqui, eu só fiz um resumo. Vamos continuar ainda que está interessante, né? Com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a fundação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, os países que participaram desses processos, ao assinar a declaração, se comprometeram em ajustar suas leis, olha, eu falei sobre isso agora, aos artigos da declaração. Né? Então, eles se comprometeram em ajustando toda a sua legislação a os artigos que compõem a Declaração dos Direitos Humanos. O próximo slide, a próxima cartela, ela vai nos ajudar a entender melhor isso. Por isso que nós temos aí algumas contribuições dos direitos humanos para a vida social e a legislação brasileira. À luz dos direitos humanos, o que nós temos na legislação brasileira? Direito a férias remunerada, licença maternidade, descanso semanal, educação e saúde gratuitas, liberdade religiosa e de pensamento e o combate aos diferentes tipos de preconceito, além dos direitos trabalhistas. Olha só, ainda tem muito mais coisa na legislação brasileira que é fruto dos direitos humanos, dessa harmonia entre a legislação brasileira e os direitos humanos. Mas para vocês terem uma ideia de que direito humano não é para defender quem faz coisa errada, mas ela beneficia toda a população de um país. Olha aí quantos direitos nós temos. Vocês, quando se tornarem adultos, vão poder usufruir da plenitude desses direitos a partir dos direitos humanos e como eles interferiram positivamente na vida do brasileiro. Olha só, e agora nós vamos ver qual é a relação, professor, então, dos direitos humanos com a religião. Vamos ver aqui na próxima cartela. Por se tratar da salvaguarda da dignidade humana, a religião e direitos humanos estão conectados e em muitas realidades as comunidades de fé e suas lideranças são as grandes promotoras dos direitos humanos. Olha aí que interessante, gente. Né? Em muitas situações, são as lideranças religiosas que vão lembrar à sociedade, aos governantes, que é necessário salvaguardar, ou seja, proteger a dignidade da população, principalmente da população mais vulnerável. Né? Então, muitas vezes a população em si não tem força de falar alto, de clamar alto, de pedir aos governantes mais direito, mais proteção, né? Mais dignidade. Quem que vai falar pela população, em nome da população? Muitas vezes serão as religiões, por meio de seus líderes religiosos. Né? Olha a importância, né? O líder religioso, quando ele tem consciência da sua influência, né? Do seu, entre aspas, do seu poder, e ele coloca essa influência, esse poder a serviço do bem, a serviço de todos os seres humanos, não só da sua comunidade religiosa. Por isso vai aparecer aqui do meu lado agora 4 exemplos
de líderes religiosos que se colocaram à disposição, né, se colocaram aí a favor da dignidade das pessoas e dos direitos humanos. Todos eles, coincidentemente, são cristãos. O cristianismo ele é uma das religiões que melhor se relaciona com os direitos humanos, pois tem a caridade e o amor ao próximo como pilares da convivência cristã em comunidade. Seja com os outros cristãos e cristãs, seja com pessoas de outras religiões, seja com pessoas que não seguem religião alguma, ou mesmo com pessoas que não acreditam em Deus. Né? Então, justamente por ter esses dois elementos, né, na sua prática, nas orientações, nos seus dogmas de convivência, a caridade e o amor ao próximo, possibilita o cristianismo dialogar com tantas pessoas diferentes. Vamos seguindo. Para seguir esses pilares, os cristãos de todo o mundo olham para o próprio Jesus Cristo, considerado por alguns teólogos estudiosos como um dos primeiros promotores dos direitos humanos que a história conheceu. É bem verdade que a expressão direitos humanos não consta em nenhum livro da Bíblia cristã. Não tem, é recente. Essa expressão ela é recente. Mas, nas atitudes de Cristo, junto aos pobres, aos excluídos do seu tempo, há fortes referências e exemplos de como seus seguidores devem proceder hoje em dia, junto aos necessitados da atualidade, aos necessitados de hoje. Não havia na Bíblia essa expressão direitos humanos, essa ideia de direitos humanos que nós temos hoje. Mas nas atitudes de Jesus havia muitas coisas que remetem aos direitos humanos, que remetem ao cuidado com o próximo, à defesa da dignidade das pessoas, né? E a chamar a atenção do Estado para que promova o bem-estar comum e coletivo, né? Agora, nós temos um vídeo que vai falar também aqui sobre esses 4 personagens que aparecem ao meu lado e outros tantos cristãos que ajudaram na promoção dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. Vamos olhar o vídeo? Jesus sempre teve um olhar terno e um cuidado especial pelos enfermos, pelos estrangeiros, pelos possessos, pelas mulheres e pelas crianças, grupos sociais comuns e excluídos da sociedade judaica do tempo de Cristo. Com o passar da história dessa religião, foram surgindo muitos cristãos e cristãs que foram se identificando com a causa dos pobres e dos excluídos, e que promoveram, assim, em seu tempo, os primórdios dos direitos humanos dentro das comunidades cristãs. É o exemplo de Francis do Assis e seus seguidores, os franciscanos, que em plena Idade Média acolhiam e cuidavam dos mendigos e enfermos das cidades medievais na Europa. Foi também o caso de Vicente de Paula e Luísa de Marillac, que deram início aos vicentinos e as Irmãs da Caridade que cuidavam dos pobres e das famílias carentes nas cidades europeias e americanas na Idade Moderna. Não podemos esquecer da Madre Teresa de Calcutá, uma freira albanesa radicada na Índia, país de maioria hinduísta, que recolhia os miseráveis das ruas e sarjetas da cidade de Calcutá para dar a eles a possibilidade de se tratar de suas enfermidades ou de morrer com alguma dignidade. Aqui no Brasil, nós temos também alguns exemplos de defensores dos direitos humanos dentro do cristianismo e que seguiam os passos de Jesus na radicalidade do amor ao próximo, como Dom Helder Câmara, bispo de Olinda e Recife, e Dom Paulo Evaristo Arnes, que se pronunciaram fortemente a favor da vida contra a truculência do regime militar brasileiro. Também na África houve cristãos comprometidos com os direitos humanos. O bispo anglicano Desmond Tutu enfrentou o regime do apartheid que oprimia a população negra na África do Sul, que favorita injustamente a pequena população branca daquele país. São muitos os exemplos dentro do cristianismo em favor dos direitos humanos. Cada um deles merecia uma aula para que pudéssemos conhecê-los e valorizar esses direitos que é de todo ser humano, seja bom ou seja mau, seja homem ou seja mulher, seja criança, seja adulto ou seja idoso, seja branco, seja negro ou seja indígena,
Seja uma pessoa letrada ou seja uma pessoa com pouca instrução, os direitos humanos são de todos. Autoria do texto, professor Renato Souza, filósofo e cientista da religião. Olha aí que interessante, que bonito, né? Você, aluno, aluna que é cristão, que é cristã, aí na sua igreja, né, você conhecia esses personagens cristãos de diferentes tradições, de diferentes igrejas cristãs que lutaram pela dignidade, sem levantar bandeiras de partidos políticos, bandeiras partidárias. A sua única ideologia era o amor aos necessitados, o amor ao próximo e a prática da caridade. Porém, algumas vezes, essa bandeira levantada pelo próprio Cristo encontrava resistência em alguns setores da sociedade, que infelizmente ainda para alguns irmãos e irmãs interessa que a maioria da população viva sem dignidade, para que esses poucos possam ter os seus privilégios garantidos. Não, direitos humanos, sobretudo quando ele nasce no seio da comunidade religiosa, no meio da comunidade religiosa, não pode haver um que seja mais beneficiado do que o outro, não pode haver um que sofra mais do que o outro. Vamos seguir? Vamos lá? Vamos ver os direitos humanos nas diferentes religiões. No cristianismo católico, a presença de inúmeras atividades humanitárias, como as pastorais sociais, que buscam amenizar o sofrimento de quem muitas vezes está à margem da sociedade. Vamos ver o que são as pastorais sociais. No plural, são serviços específicos a categorias de pessoas e ou situações também específicas da realidade social. Constituem ações voltadas concretamente para os diferentes grupos ou diferentes facetas da exclusão social, tais como, por exemplo, a realidade do campo, da rua, do mundo do trabalho, da mobilidade urbana e assim por diante. Os direitos humanos nas religiões de matriz africana. Essas religiões que mantêm vivos elementos das religiões africanas trazidas para o Brasil durante o período da escravidão, também possuem forte e intensa atividade na promoção dos direitos humanos. Geralmente, essas religiões e seus adeptos são vítimas de intolerância religiosa, têm suas liberdades ameaçadas. A liberdade religiosa e a liberdade de culto são pilares dos direitos humanos. Olha aí que interessante, né? Como assim, esses dois grupos religiosos, eles estão bem ligados, estão bem dentro da questão dos direitos humanos, né? A atividade dos direitos humanos ligada à religião tem tudo a ver, né? São duas instâncias importantes na nossa religião. Nós ainda temos mais coisas, vamos lá. Os adeptos dessas religiões, as de matriz africana, precisam a todo instante recorrer às autoridades do Estado para que tenham seus direitos garantidos e seus locais de culto respeitados. Olha só, os locais de culto dessas religiões não são respeitados, muitas vezes são vandalizados por preconceito religioso. Essa triste realidade tem levado os adeptos dessas religiões a se especializarem em leis e em direitos humanos e a se organizarem em grupos e associações bem formadas e articuladas, a fim de ter suas liberdades protegidas pelo Estado brasileiro. Olha aí a necessidade de defender as suas liberdades, os seus direitos, né? A liberdade religiosa ela é essencialmente um direito humano, fazendo com que os adeptos dessas religiões se organizem para defender os seus direitos. Então, meus queridos alunos, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço muito e até a nossa próxima aula.